Vamos retomar aqui para a nossa aula de relações métricas, né, no triângulo retângulo. A gente já viu, né, uma relação, né, da diagonal do quadrado, né, com o lado, que é L raiz de 2. E agora a gente vai ver, né, alguma relação que a gente possa descobrir com o teorema de Pitágoras, né, no triângulo equilátero. E após isso a gente vai resolver alguns exemplos. Vamos lá então, na folha documento. Então, a gente já viu, né, o do quadrado. Vamos pensar agora no triângulo equilátero. O que eu vou fazer aqui nesse triângulo equilátero? Eu vou traçar a altura dele, beleza? Então, eu vou traçar a altura aqui. Como esse triângulo é equilátero, a gente vai dividir ele em dois lados. Esse lado aqui, né, que vai ser a base, em duas partes. Então, aqui vai ser L sobre 2 e aqui também vai ser L sobre 2. Como eu estou traçando a altura, eu vou ter também um triângulo retângulo, porque a altura é o segmento, né, que dá 90 graus com a base que a gente está, né, fazendo ali. Então, eu vou desenhar esse triângulo aqui do lado, só o triângulo equilátero, para ficar bem claro para a gente. Desenhar ele um pouquinho aqui maior. A gente tem, então, que aqui é o L, que é o lado do triângulo equilátero. Aqui vai ser L sobre 2. E aqui vai ser a altura H que a gente traçou ali em relação à base. Então, de novo, a gente tem, né, um triângulo retângulo e a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras. Só que agora quem é a hipotenusa? É o L. L ao quadrado é igual. E os catetos são a altura mais L sobre 2 ao quadrado. O que vai acontecer aqui? L ao quadrado vai ser igual a H ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4. A gente vai isolar a altura, tá? Porque é isso que interessa para a gente saber. Então, ó, H ao quadrado vai ser igual a L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Vamos multiplicar aqui, né? 4 vezes L ao quadrado menos L ao quadrado vai dar 3. Então, H ao quadrado é igual a 3L ao quadrado sobre 4. Então, a gente vai fazer o quê? Vai passar como raiz, né? Se a gente tirar a raiz de tudo, o que vai acontecer? O 4 eu consigo tirar, que vai dar 2. O L vai sair da raiz também e o 3 vai ficar. Então, a altura de um triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Então, a gente descobre uma nova relação aqui. E se a gente quiser descobrir a área, é só multiplicar por L, né? Porque a base é o L, que a gente tinha visto aqui. A altura é o L raiz de 3 sobre 2. Então, é base vezes altura dividido por 2, né? Então, vai ser L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, que seria, né, no triângulo equilátero. Duas aplicações, então, que nós vimos do teorema de Pitágoras, achando a diagonal de um quadrado e a altura de um triângulo equilátero. Vamos voltar, então, para lá. E aí, a gente viu essas duas aplicações. Vamos ver agora alguns exemplos, né, para ver se para a gente aplicar, né, tanto essas relações quanto essas aplicações do teorema de Pitágoras que a gente viu aqui. Então, exemplos mais simples, né, para a gente só aplicar mesmo as relações. Determine as medidas de AH, MN no triângulo retângulo a seguir. O que eu tenho que identificar, né? O que são os elementos, né? O que são os elementos que eu tenho? Então, eu tenho aqui o 3 e o 4. O 3 e o 4 são o que desse triângulo retângulo? 3 e 4 são catetos, né? Catetos. E o que eu quero descobrir? Eu quero descobrir M e N, que são as projeções. Eu quero descobrir o A, que é a hipotenusa. E quero descobrir o H, que é a altura, né, aí desse triângulo. Então, como que a gente vai fazer? Vamos lá para a folha documento, né, para desenhar esse triângulo de novo e aplicar todas as relações métricas que a gente já aprendeu para ver se a gente consegue descobrir tudo isso aí. Vamos lá. Então, vamos desenhar aquele triângulo lá rapidamente. Um exemplo, né? Um exemplo de relações métricas. A primeira relação que a gente vai fazer lá mesmo vai ser o teorema de Pitágoras, tá? Que a gente já viu que a gente tem os dois catetos. Então, para descobrir o A, vai ser tranquilo, porque é só aplicar o teorema de Pitágoras. E aquele, né, um triângulo que é muito aparente já, né?
ele aparece muito, um triângulo que tem os catetos 3 e 4. É até bom a gente decorar, tá? Que o triângulo que tem os catetos 3 e 4, a hipotenusa vai ser o 5. E a gente vai ver isso até aqui agora, tá? Então, já vou até colocar aqui. Então, a primeira relação vai ser o teorema de Pitágoras. Então, hipotenusa ao quadrado, que é a ao quadrado, é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. A ao quadrado é igual a 9 mais 16. A ao quadrado é igual a 25. Quando a gente encontrar a raiz de 25, vai dar 5. Então, a gente já viu que o A é 5. Traçando a altura, que já estava lá, né, desenhada, que é o H. E aqui a gente tinha MN, que são as projeções. O que a gente vai fazer agora? A gente já tem os catetos e já tem a hipotenusa. Vamos lá para aquela folhinha da fórmula? Vamos lá, ó. A gente já usou o teorema de Pitágoras, que foi a primeira aqui, né, que está circulado de vermelho. Vamos ver se a gente consegue usar essa de azul agora, né? Cateto vezes cateto é igual a hipotenusa vezes a altura. Então, vamos ver aqui. Cateto vezes cateto é igual a hipotenusa vezes a altura. Quem é o cateto? 3 vezes 4 é igual a hipotenusa que a gente acabou de descobrir, que é o A, que é o 5, vezes a altura, que é o H. Então, vai ficar 5H é igual a 12. H vai ser igual a 12 sobre 5. Vamos deixar assim fração mesmo, que não foi pedido, mas se quisesse colocar em decimal, era só dividir. Então, já vimos já a altura, já achamos. Faltam as projeções. Como que a gente vai ver? Ó, a gente pode usar qualquer uma das duas fórmulas para achar, mas aqui a laranja a gente não vai conseguir ainda usar, porque a gente precisa de uma das projeções. Então, a gente vai usar a de verde, que a hipotenusa a gente já tem, que é a cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes projeção, para encontrar cada uma delas. Então, primeiro a gente vai pensar no cateto 3, ó, cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes projeção. A gente vai fazer isso duas vezes, tá? Cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes projeção, para encontrar cada uma das projeções, beleza? Então, primeiro vamos pensar no cateto 3. 3 ao quadrado é igual a hipotenusa, que é 5, vezes a projeção m. Então, 5m é igual a 9, m é igual a 9 sobre 5. Aí a gente encontra a primeira projeção. E a segunda vai ser 4 ao quadrado é igual a hipotenusa, que é 5, vezes n. 5n é igual a 16, n é igual a 16 sobre 5. Então, a gente encontra a hipotenusa A, a altura H e mn, que são as projeções dos catetos 3 e 4, beleza? Então, voltamos aqui. Então, a gente já viu, né, esse primeiro exemplo, né, uma aplicação das relações métricas. Encontramos as 4 letras aí que estavam sendo solicitadas. Vamos para um outro exemplo. Aqui a gente tem, determine os valores de B, C e H. E aí, o que a gente tem aí? A gente tem o 9 e tem o 7, que são as projeções. O que é já fácil, a gente já faz, né? 9 mais 7 já vai dar 16, beleza? E o 16, ele vai ser o quê? Ele vai ser a hipotenusa desse triângulo. Então, a gente tem a hipotenusa e a gente tem as projeções. Dá para a gente usar uma relação para achar o B e o C, e depois a gente usa o H. Ou pode usar também aquela relação, né, do H, né, a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Também dá para a gente fazer, beleza? Então, vamos lá para resolver mais esse outro exemplo e vamos desenhar esse triângulo lá na folha do documento. Então, um novo triângulo aí, que a gente vai pensar, um outro exemplo. Essa vai ser interessante, que eu vou colocar, para achar lá a altura, a gente vai ter duas fórmulas. E a gente vai achar até ela um pouco diferente, isso acontece muito nos exercícios, mas a gente vai utilizar as duas. Eu vou mostrar isso mesmo para vocês verem o que é melhor. E vai depender do exercício, porque a gente vai achar dois valores aproximados da altura de duas formas diferentes. E aí vocês vão ver, e dependendo do exercício, a gente vai ver o que é o melhor para a gente, tá? Então, a gente tem H lá, tinha C e B que eu não sabia aqui. Aqui não ficou muito bom, porque vai ficar o 9 no lado menor, mas vamos colocar do mesmo jeito, que é a figura que estava lá assim.
mas eu vou colocar dessa forma, só para ficar igual lá a figura que está no slide, tá bom? Então, a gente vai usar aquela fórmula, ó, cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes projeção. Então, vamos fazer com C primeiro. C ao quadrado é igual a 16 vezes 9. E com B. B ao quadrado é igual a 16 vezes 7. Vamos fazer 16 vezes 9, 16 vezes 7. 16 vezes 9, 9 vezes 6, 54. Sobe em 5, 9 vezes 1, 9. Com 4, 14. Então, C ao quadrado é igual a 144. C vai ser a raiz de 144, que é 12. E aqui, B ao quadrado, 16 vezes 7. 7 vezes 6, né? 42. Sobem 4. 7 vezes 1, 7. Com 4, 11. Então, tem que B ao quadrado é igual a 112. Nesse caso, a gente não vai ter, né, uma raiz exata. Vamos tentar fatorar o 112 para ver o que acontece aqui. 56, 23, 23, 1. Vai ficar 2 raiz de 23. E agora a gente vai ter que achar a altura, que a gente pode usar as duas fórmulas, ó. A altura ao quadrado é igual a projeção vezes projeção, e cateto vezes cateto é igual a hipotenusa vezes altura. Vamos ver se a gente descobre a mesma coisa nas duas? Então, primeiro eu vou usar cateto vezes cateto é igual a hipotenusa vezes altura. Cateto C vezes B é igual a hipotenusa, que é 16, vezes H. Quem é o C e quem é o B? 12 vezes 22 raiz de 23 é igual a 16H. 12 vezes 2 vai dar 24, né? Então, 16H é igual a 24 raiz de 23. H é igual a 24 raiz de 23 sobre 16. Vamos simplificar aqui por 8. Vai ficar 3 raiz de 23 sobre 2. E a outra, né, fórmula seria a altura ao quadrado é igual a projeção vezes projeção. A altura ao quadrado é o h ao quadrado é igual a projeção 9 vezes 7. Então, aqui vai dar, ó, 9 vezes 7, 63. Raiz de 63. Se a gente for fatorar o 63, por 3 vai dar 21. Por 3, que vai dar 7, por 7, que vai dar 1. Aí, a gente vai encontrar aqui 3 raiz de 7. Reparem que não é a mesma resposta. Isso acontece muito, tá? Só que são respostas aproximadas se a gente pegar, mesmo usando as relações diferentes, beleza? Então, às vezes, a gente pode usar ou uma relação ou outra, mas a gente se a gente for verificar aí depois, a gente vai encontrar mais ou menos, né, uma mesma resposta aí, né, com essas duas aí, com valores aproximados. Então, é importante a gente comentar isso, né, e saber que a gente pode utilizar essas duas relações para descobrir a altura e, dependendo do exercício, a gente vê o que é mais conveniente a gente usar, porque a gente vai encontrar respostas aproximadas, beleza? Então, é isso. Vamos lá, voltar aqui para a folha. E a gente só vai comentar, né, esses dois últimos exemplos para fechar nossa aula. A gente não vai resolvê-los, tá? Vamos lá. Em um triângulo retângulo, ABC é a hipotenusa, o cateto, né, AB, medem 30 e 18. Então, eu já sei o cateto e eu já sei a hipotenusa. Traça-se a altura, calcule as medidas do segmento AC e AH. Então, vamos pensar aqui, ó, ABC. O H está aqui. Eu sei um dos catetos. Ele quer saber o AC, né, e o AH. Então, ó, a hipotenusa é BC. Então, vamos botar aqui ABC. Então, ele quer saber o outro cateto e uma das projeções. E a H que é a altura, quer dizer. Então, a gente pode pegar, né, o teorema de Pitágoras, porque a gente já tem a hipotenusa, que é 30 e um dos catetos. Então, primeiro a gente vai fazer o teorema de Pitágoras aqui, né, para achar o outro cateto, né?
E depois que a gente já tiver os dois catetos e tiver a hipotenusa, a gente pode usar aquela relação, né, que a gente acabou de ver. Cateto vezes cateto é igual a altura, né, vezes hipotenusa para achar a altura HI. E a gente fecha aí essa questão só com essas duas relações. Primeiro o teorema de Pitágoras e depois uma dessas relações métricas. Comentando aqui o último exemplo para a gente fechar a aula, o perímetro de um triângulo equilátero mede 15 centímetros. Determine a medida da altura desse triângulo. Lembrando que a gente já descobriu, né, a altura do triângulo através do teorema de Pitágoras, que é L raiz de 3 sobre 2. Então, se o perímetro é 15, a gente divide, né, o 15 por 3, né, que vai dar 5. Então, a altura vai ser 5 raiz de 3 sobre 2. Simples assim, né? Uma aplicação que a gente não precisa já pensar muito, já que a gente já demonstrou a fórmula, né, da altura de um triângulo equilátero. E assim a gente fecha aí nossa aula, né, de relações métricas. Espero que tenha gostado. E a gente volta, né, em uma outra semana com um outro tópico para comentar mais um pouco. É isso aí. Valeu, galera!